deu certo, né? Ok, agora você pode... Já vai direto? Tá bom. Eu nem quis sair porque a gente saía um. Acho que tá bom. Teste, teste. Teste. Animais espirituais. Tudo bem, você? O passador de slide, você já testou? Não. Não, o passador de slide, tá testando. Tá bom, até já. Boa palestra. Obrigado. Alô? Oi. Tá. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Carvalho Schutel. Começou em 1905 e ele era um baluarte no movimento de defesa e proteção dos animais, na época em que eles... Então, eu vou dizer minha experiência. Eu cresci cantando: tirei o pau no gato. Não é culpa minha. Era o que prevalecia na época. Eu acho que a maioria aqui acompanhou essa música, né? Mas eu fiquei muito feliz, muito satisfeito outro dia que a minha neta falou: não é assim mais que canta. Então, a mesma melodia e uma letra humanizada. Maravilha, né? Sinal dos tempos. Tanto é verdade que estamos todos aqui hoje por causa dos animais. Por causa de que aquilo realmente estava errado, né? Onde já se viu? Tirei o pau no gato, mas o gato... Eu queria que matasse o gato ainda, né? Olha que horrível, né? Bem, enfim.
É um contraste. Então, como sinal do progresso, como sinal dos tempos, temos a satisfação de constatar que hoje nós já evoluímos ao ponto de atrairmos uma multidão tão importante de pessoas focadas no movimento e na necessidade e na importância de preservarmos o que vem atrás de nós, para que nós tenhamos suporte e apoio para seguirmos adiante com a nossa evolução, proporcionando a evolução deles. Então, tendo dito isso, eu quero apresentar a oradora da noite, doutora Ivênia. Ela é membro da Associação Médica Espírita e veterinária também, e Tá bom, Zé. possivelmente a pessoa do Brasil que está mais focada, tem mais sintonia no assunto que nós vamos falar aqui. Então, muito obrigado, passo a palavra para a doutora Ivênia. Obrigada. Põe aqui. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui novamente no Clarim, na casa de Carbachútel, para falar sobre os animais hoje. E o Zé Luiz estava falando dessa música horrorosa, Atirei o pau no gato. Também quem é da minha geração vai lembrar que tinha uma cartilha de alfabetização. A primeira lição era assim: a macaca é má, mata a macaca, uma coisa assim também, Então, sinal dos tempos, Felizmente estamos em outros tempos. Eu gosto de começar fazendo uma prece, pedindo aos amigos espirituais que estejam conosco, que nos ajudem, para que nós tenhamos clima vibratório para fazer esse encontro da tarde de hoje. Então a gente vai recolhendo o nosso pensamento, os nossos sentimentos. Vamos agradecendo aos amigos espirituais que nos inspiraram nesse estudo, todos nós, e pedindo a eles que continuem conosco nesta tarde, para que a gente possa, no final da tarde, ter tido algum aproveitamento dessa troca de informações, desse estudo, em favor do bem-estar dos animais e buscando conquistar uma relação cada vez mais harmônica entre seres humanos e seres animais. Que assim seja. Bem, então vamos lá. Animais e espiritualidade. Então, eu quero dizer para vocês que esse estudo que nós fizemos e estou compartilhando hoje com vocês, ele espelha a estrutura da doutrina espírita. Então, só lembrando o que Kardec disse, que o espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Essa estrutura do espiritismo como ciência é muito importante nós atinarmos, nós nos lembrarmos disso, porque a doutrina espírita, tendo a estrutura de ciência, ela passa a ter uma característica diferente de outras estruturas que têm também conotação na religiosidade. E Kardec diz que o espiritismo é também uma doutrina filosófica de consequências morais. Bem, quando a gente fala consequências morais, eu gosto de lembrar que o espiritismo é a única forma de ciência que tem compromisso com a moral. Mas quando a gente fala em moral, eu gosto também de trazer o conceito de moral que consta do Livro dos Espíritos. Na questão 629, Kardec pergunta aos espíritos: que definição se pode dar à moral? Então os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Olha que coisa simples, Simples assim. E como toda coisa simples, é difícil de nós colocarmos em prática. Então, por exemplo, na Revista Espírita de 1859, tem uma coisa importante escrita lá. O objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita, ela vai mais longe, estuda também as suas consequências morais,
pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. No Livro dos Espíritos, no item 303, volta esse mesmo conceito. O objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então, ciência, obtemos o conhecimento. No aspecto filosófico, fazemos a reflexão sobre o significado desse conhecimento e desembocamos na moral, que é a regra da boa conduta, de distinguir o bem e o mal e optar pelo bem e para o bem de todos. Essa é a estrutura da nossa doutrina. Bem, esse estudo que nós fizemos em relação aos animais, ele se espelha a estrutura da doutrina espírita. Então, qual é a estrutura desse nosso estudo e qual é a sua finalidade? Conhecer a verdadeira natureza dos animais, tanto no enfoque espírita quanto no enfoque acadêmico, não é? Então, é a vertente da ciência. Depois, refletir sobre o significado desse conhecimento, é o aspecto filosófico. E, finalmente, escolher o bem e para o bem de todos, que caracteriza o aspecto moral da doutrina e também é a nossa finalidade. Traduzindo em outras palavras, nós vamos estudar para conhecer a verdadeira natureza dos animais, com isso nós vamos fazer uma reflexão e vamos desembocar no aspecto moral que corresponde às nossas escolhas, ao exercício do nosso livre-arbítrio. Então foi assim que a gente estruturou esse estudo. Então essa reflexão que nós vamos fazer, nessa reflexão vamos buscar a verdadeira natureza dos animais e chegar à pergunta final. Nós temos o direito de dispor dos animais como nós fazemos até hoje, enquanto humanidade, né? E vamos optar pela conduta que a gente julgar mais adequada. E a mais adequada será fazer o bem e para o bem de todos. Então, eu escrevi um livro a respeito disso e eu coloquei no título o termo questão, que no dicionário quer dizer matéria em discussão. Com isso eu quero dizer que nem todas as perguntas que nós fazemos a respeito dos animais já têm resposta definitiva. Pelo contrário, tem, por exemplo, a erraticidade. O que são essas figuras dos chamados espíritos da natureza? Será que são espíritos pré-humanos? Será que são outra coisa? Por exemplo, mediunidade nos animais. Os animais são sensíveis à presença de espíritos, isso significa mediunidade? Então tem uma porção de aspectos que ainda estão sob questão, né? Como não vai dar tempo de falar de tudo, eu vou falar depois na segunda parte, animais e sofrimento, que é um assunto importante, e vou tratar também da assistência espiritual a animais. Os outros assuntos constam do livro, não vai dar tempo da gente falar hoje, eu vou reservar um tempo final para perguntas e eventualmente vocês podem colocar dentro desses temas que não vão ser tratados alguma indagação que julguem importante, tá bom? Então vamos lá, animais e espiritualidade, então eu já falei para vocês o que a gente vai tratar hoje, né? Bom, então, vamos começar do começo. Os animais têm alma, os animais têm espírito? Na realidade, a pergunta mais adequada seria: os animais são espíritos encarnados em corpos de animais? Então, nós vamos buscar primeiro na doutrina espírita resposta para essa questão. Eu vou avisar vocês que tudo que eu disser eu vou referir à fonte, seja na doutrina espírita, seja na ciência acadêmica, para que depois cada um possa buscar o original. Então, na questão 597 do Livro dos Espíritos, nós temos essa pergunta que Kardec faz: se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei as palavras inteligência e princípio por uma razão muito importante. Porque na questão 23 do Livro dos Espíritos e também na 79, e na Gênesis capítulo 11, item 6, nós aprendemos que só existem 3 elementos no universo: o Criador, que criou o princípio inteligente ou espiritual afeto ao espírito, e o princípio material afeto à matéria. Então, quando Kardec pergunta
Os animais tendo uma inteligência, essa inteligência está ligada a que princípio, não é? E notem que Kardec não está perguntando se os animais têm inteligência, ele já está afirmando, porque ele diz, olha, se os animais têm uma inteligência, ele já está dizendo que tem. Ele só quer saber se essa inteligência está ligada ao princípio espiritual ou ao princípio material, não é? E depois também, na 24 e 76 do Livro dos Espíritos, existe a informação de que inteligência é atributo do espírito. Já está a resposta que Kardec quer aí, não é verdade? Porque então a inteligência está ligada a que princípio? Ao princípio espiritual ou ao princípio material? Ao princípio espiritual. E é o que os espíritos respondem, né? Vocês querem ver? Olha a resposta. Sim, e que sobrevive ao corpo. Não só a resposta é afirmativa, como ela ainda dá outra informação. A inteligência dos animais é ligada ao princípio espiritual e sobrevive à morte do corpo. Bom, eu tenho 2 casos bonitos para contar para vocês sobre isso. Quando eu estava estudando o assunto, eu estive lá em Salvador, fui visitar o Divaldo, conversei com ele, que eu estava estudando esse assunto dos animais, ele falou, isso mesmo, faça isso. E me contou um caso que na primeira edição eu já coloquei com autorização dele. Então ele disse que certa feita ele foi a Campo Grande fazer uma palestra. E lá ele foi recebido por Dona Maria de Viges, que era presidente da Federação Espírita do Mato Grosso do Sul. Foi recebido na casa dela e quando ele chegou na casa da Dona Maria de Viges, acompanhado por ela e outros confrades, ele teve um gesto de recuo e as pessoas disseram, o que foi, Divaldo? Ele disse, foi o cachorro, mas está tudo bem. As pessoas disseram, Divaldo, que cachorro? Aqui não tem cachorro nenhum. Ele apontou para o chão e disse, esse pastor aí. A mediunidade dele reconheceu a raça do cachorro. Aí, Dona Maria de Virgem foi às lágrimas e disse, Divaldo, eu tive um pastor, mas ele morreu faz meses. Aí o Divaldo disse para mim, você vê, Irvênia, era um cão espiritual, não é? Então, uma das possibilidades é que a figura espiritual desse cachorro estivesse ainda retida ali pelos laços afetivos que mantinha com Dona Maria de Virgem, né? Esse é um caso do Divaldo. Outro caso é do Lorde, um cão que era de Chico Xavier. Esse caso ele está relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert. Então, naquela época, porque essa carta é de 25 de janeiro de 51, nessa década de 50 até 60, não tinha celular, não tinha fax, não tinha nada desses meios de comunicação que nós temos hoje. Como é que a gente se comunicava? Escrevendo carta. Quando eu fui para São Paulo estudar, eu sou de uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo. E eu escrevia carta para os meus pais de próprio punho, né? Se pegava na caneta, escrevia, mandava pelo correio, os meus pais escreviam para mim e assim por diante. Então, Chico Xavier tinha o hábito de escrever toda semana para Vantuil de Freitas, que era presidente da Federação Espírita do Brasil, brasileira. E eles se correspondiam semanalmente. Numa das cartas, Chico conta que o Lorde, o seu cão, foi ficando doente e ao desencarnar, ele vê a figura espiritual de José, seu irmão já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginem a beleza dessa cena, né? E ele continua a carta dizendo assim, nos meses que se seguiram, quando José lhe vinha ter a presença em espírito, vinha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde aos seus pés. Então, esses 2 casos, o do Divaldo, que foi contado pessoalmente a mim, e o do Chico, do Lorde, que consta do livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, confirmam a resposta da questão 597 do Livro dos Espíritos. Bom, vamos ver alguns atributos da alma dos animais, né? Por exemplo, vamos começar com instinto e inteligência. Na Gênesis, capítulo 3, dos itens 11 a 13, nós lemos: o animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne, porém, as precauções que ele toma, sua previsão em relação às circunstâncias do momento são atos de inteligência.
Eu fico também admirada porque a Gênese, a primeira edição, é de 1868. E lá também os espíritos e Kardec falam a respeito da inteligência dos animais. A ciência acadêmica só se preocupou em fazer pesquisas para demonstrar que os animais são seres inteligentes a partir da segunda metade do século XX. Na questão 73 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: instinto é independente de inteligência? Olha que pergunta interessante, né? E a resposta é mais interessante ainda. Não, instinto não é independente de inteligência. Instinto é uma espécie de inteligência. Então, até hoje, nós temos essa mania enquanto humanidade de dizer assim: o ser humano age por inteligência, os animais agem por instinto. Não é assim? Mas está tudo errado. Não é assim nem na doutrina espírita, desde 1860, porque é a primeira edição do Livro dos Espíritos, segunda edição, até na literatura acadêmica. Então, instinto hoje, pela etologia, que é a ciência do comportamento, ele é visto como uma das gavetas, dos arquivos do banco de memórias do indivíduo, onde ele coloca aquilo que já aprendeu a fazer. Então, todos os seres, até o ser humano, já aprenderam a procriar, já aprenderam a sobreviver, já aprenderam a se alimentar, a fugir de agentes aversivos, tudo isso já é instintivo, ou seja, o ser já faz automaticamente, instintivamente. Agora, para aprender a fazer cada coisa, ele teve que usar a inteligência. Por isso que instinto é uma espécie de inteligência. Mas é uma inteligência daquilo que você já aprendeu a fazer. Então você põe numa gaveta e põe o rótulo lá, instinto. Tudo que já aprendeu a fazer está lá, né? No livro No Mundo Maior, de André Luiz, o mentor Calderaro, ele fala que a nossa casa mental tem 3 andares, cada um dos andares interage com uma parte do cérebro. Nessa parte baixa do cérebro, correspondente ao primeiro andar da casa mental, são trabalhadas todas as atitudes que o ser já aprendeu a fazer, ou seja, são instintivas, são automatizadas, né? Então isso que é o tal do instinto. Bem, vamos para frente. Eu adoro essa questão 849 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é no homem estado primitivo? Eu pus essa figura aí, a gente quando estava encarnado lá devia ser mais ou menos assim, né? Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? Voltando aos 3 andares da casa mental e as 3 partes do cérebro. O instinto está lá embaixo. O livre-arbítrio está aqui em cima, no 3º andar e no lobo frontal. Então, o instinto, o livre-arbítrio, associação de ideias, planejamento de ações futuras, está tudo aqui em cima. Então, Kardec pergunta: nesse homem primitivo, qual é a faculdade dominante? É lá embaixo o instinto ou é essa aqui de cima? Olha que resposta interessante, o instinto. Então, não só são os animais que usam o instinto de modo geral. Eles têm instinto e atos de inteligência, como nós também tínhamos muito antigamente, sendo que a nossa faculdade dominante era o instinto, né? Então, depois, mais tarde, eu vou voltar nessa questão. A resposta, coloquei aí, não. A resposta, o instinto, né? Bom, outra característica do princípio inteligente dos animais: os animais reencarnam, né? Na própria questão 597, os espíritos já dizem: o princípio inteligente existe e sobrevive à morte do corpo. Na questão 599, Kardec pergunta: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefere encarnar-se? Eu sempre fico perguntando se a minha gatinha depois ela ia preferir encarnar numa onça pintada, né? Ou se uma lagartixa depois vai preferir encarnar no jacaré do Pantanal. Acho que não agora que eles estão industrializando, né? Para a carne e o couro dos jacarés. Mas não, a resposta é não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para isso. Quem planeja as encarnações dos animais são espíritos humanos. Bom, na 601, os animais seguem uma lei progressiva como os homens
Entenda-se através do processo reencarnatório. Sim, os animais também seguem uma lei progressiva através do processo reencarnatório. Tem outro caso para contar para vocês. O Divaldo que me contou. Cada vez que eu encontro com ele, ele me conta mais um caso, aí eu ponho na próxima edição, né? Então disse ele que o Chico tinha um cachorro chamado Dom Pedrito, que morreu atropelado. Passaram-se alguns meses, o Chico ia andando pela rua, veio um cachorrinho, um filhotinho de cachorro acompanhando os passos do Chico. Mas o Chico não tinha prestado atenção. Aí Emmanuel diz para o Chico, Chico, para, olha para o cachorrinho. E ele fala, por quê? Porque é o Dom Pedrito que está voltando para você. Então ele se agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o nome de Brinquinho. Então, segundo esse relato do Divaldo, o Brinquinho é a reencarnação do Dom Pedrito, né? Olha, tem histórias, algumas eu coloquei no livro, sobre essa coisa de reencarnação. Um dia eu recebi um telefonema lá na minha casa de uma senhora da cidade do Porto, em Portugal. Ela disse, professor, eu achei o seu livro aqui, eu estou muito penalizada porque morreu minha cadelinha que se chamava Zizi. A senhora há de me dizer como está a Zizi. Eu disse, olha minha senhora, eu estudo a questão dos animais, mas eu não tenho essa mediunidade de saber como estão. E depois tem outra, vamos parar de perguntar para o plano espiritual como estão ou como não estão. Vamos ter confiança de que Deus é misericordioso e que tem espíritos lá que cuidam deles, como cuidam das pessoas encarnadas também, né? Bom, eu disse, aí ela ligava de novo, eu disse, minha senhora, a senhora peça aos amigos espirituais que coloquem na sua frente um outro animal, a senhora adote e cuide com o mesmo amor que a senhora teve pela Zizi. Aí um dia ela me ligou e disse, professora, achei uma cadelinha numa cidade que ela foi. Tá bom. Agora, e chama-se Lili. Agora a professora há de me dizer se a Lili é a reencarnação da Zizi. Mas ela me ligou ela não se conformava de eu não lhe dar a resposta. Eu disse, minha senhora, eu não tenho essa capacidade e isso não tem a menor importância. A senhora dê para a Lili o mesmo amor que a senhora dava para a Zizi, pronto. Está feita a festa, né, como se diz. Então, os animais reencarnam sim. Bom, animais e consciência, olha, a coisa está ficando difícil, hein? Mas não sou eu que digo, não, é André Luiz, olha. Aliás, é Calderaro, o mentor de André Luiz no livro No Mundo Maior, capítulo 3. Ele diz assim, Calderaro, a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. Vocês se lembram o que é crisálida? Na fase reprodutiva da borboleta, quando a larva come, fica gordinha, ela tece um casulo em volta e fica ali uns 15 dias. Depois ela rompe o casulo e sai a borboleta. Essa fase de crisálida, metaforicamente, é entendida como fase de potencialidade. Olha o que Calderaro está dizendo, que a consciência já existe em potencialidade no cristal, naquelas pedras, no seixo que rola no fundo do rio. Isso até ainda é uma questão dentro do meio espírita, saber em que nível o princípio inteligente começa a atuar. Se é no mineral, se é no vegetal, se é no animal, ainda não temos resposta pronta, mas Calderaro está sinalizando que já é a partir dos minerais. Os animais pensam, olha que beleza, né? Porque muita gente aí chama os animais de irracionais, os animais não pensam, os animais agem só por instinto. São coisas que nós precisamos deixar de lado, porque nada disso mais é válido, né? Então, André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 4, ele fala do pensamento das criaturas e diz assim, a angelitude emite o seu pensamento, os seus sentimentos em raios ultra super curtos. Eu acho que deve ser como aquelas britadeiras de asfalto, né, que faz bzzz, né, e vai abrindo caminho aí. Quem quiser saber como funcionam os raios ultra super curtos, leia o caso de Cipriana no livro No Mundo Maior de André Luiz, capítulos 4 e 5. Eu não vou contar, depois vocês chegam em casa, pegam o livro e vejam, né? Muito bonito. E ele continua dizendo assim, a mente humana
emite o seu pensamento em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Mas outra vez a gente vai lá naquele homem primitivo, da questão 849, e vê lá no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, capítulo 10, que também aquele homem primitivo tinha o seu pensamento em ondas fragmentárias. Então, esse muro de Berlim que a gente coloca ainda hoje entre seres humanos e seres animais, a gente vai tirando tijolinho por tijolinho, pedaço por pedaço, e vamos acabar com esse muro, não é? Porque a gente faz uma fotografia do aqui e do agora, mas se a gente voltar ao filme do nosso processo evolutivo, vai chegar uma hora, eu vou mostrar logo isso para vocês, que a gente não sabe o limite entre o que é os hominoides, que ainda são macacos, e o que já são seres humanos, né? Então, esse homem primitivo também tem o seu pensamento em ondas fragmentárias. É através da aquisição da linguagem falada é que o ser humano depois vai organizando o seu pensamento e conquistando o pensamento contínuo. Bom, ainda nesse livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 18, tem uma pergunta muito interessante, eu não sei quem faz essa pergunta, que é assim, olha, dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Quer dizer, mesmo pensando em ideias fragmentadas, quais são aqueles que já estão mais adiantadinhos? Olha qual é a resposta, olha, o cão, os macacos, o gato, o elefante, o muar e os equinos de modo geral. Então diz o texto, de vossa experiência usual, são os que mais amplamente são dotados de riqueza mental com a introdução ao pensamento contínuo. Quer dizer, não é que já na próxima encarnação deles eles vão ter pensamento contínuo, mas em ideias fragmentárias eles estão já com a mente mais ampliada. Olha que coisa bonita, né? E eu fiquei pensando o seguinte, ele fala assim, olha, de vossa experiência usual, porque se ele colocasse os golfinhos, algumas baleias, também tem o cérebro bem desenvolvido e são muito inteligentes. Bom, o papel do cérebro, olha que coisa bonita que Calderaro fala aí. No Mundo Maior, capítulo 3 e 4, e eu chamo a atenção que a primeira edição é de 1947. Ele diz assim, o cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Mais um tijolinho, mais um pedaço desse muro que a gente vai tirando e que separava os seres humanos dos seres animais. Bom, então até agora do que nós estudamos, eu acho que a gente pode considerar os seguintes conceitos, né, com base na doutrina. Os animais têm espíritos, melhor, são espíritos. Os animais reencarnam e evoluem, são seres inteligentes. Inteligência é atributo do espírito e não do princípio material. Instinto é uma espécie de inteligência. Nos animais já existe o despertar da consciência, né? Lembra da crisálida? Os animais emitem o seu pensamento em ondas fragmentárias e o cérebro dos animais, como o cérebro humano, é o órgão de expressão da mente. Tudo certo até aqui? Tá bom, vamos para frente. Vamos ver o que a ciência fala de tudo que a gente viu na doutrina espírita até agora. A ciência fala assim, os animais são seres sencientes. Essa palavra vem do latim senciens, que quer dizer que sente. E junto com esse que sente vem todo um pacote de funções cognitivas. Porque quem sente tem inteligência, tem memória, tem raciocínio, tem tudo. A sensibilidade não é separada das outras funções cognitivas, né? Então, eu escrevi um capítulo, vocês estão vendo lá, olha, Hervênia Prada, nesse livro Instrumento Animal, o uso prejudiciais de animais no ensino superior. Eu escrevi um capítulo nesse livro exatamente com esse título, Os animais são seres sencientes. Quem tiver interesse em saber como a ciência interpreta a senciência dos animais, pode acessar esse site da Internet que está o meu capítulo lá, viu? E tem outros capítulos muito interessantes também nesse livro. Então é assim, olha,
Hoje tem trocentas publicações de livros, de revistas, de entrevistas falando da ciência dos animais, da inteligência dos animais, da memória dos animais, do comportamento dos animais, né? Não dá tempo de eu falar muita coisa, mas olha, aquele primeiro lá da esquerda, A Pré-História da Mente, do Steven Mitten, é um livro muito interessante. O que se segue ali, as mentes dos animais, o parente mais próximo, os animais sabem quando seus donos voltam para casa. Então tem uma porção de coisas muito interessantes aí para a gente confirmar que na realidade os animais são seres interessantes. Quando Calderaro, no livro No Mundo Maior, falou que o cérebro é o órgão de expressão da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, e falou daqueles 3 andares da casa mental e das 3 partes do cérebro, vocês lembram o ano daquela publicação? 1947. Depois eu achei na ciência esse livro, O Cérebro Trino em Evolução, 1989, do Paul MacLean, que fala quase a mesma coisa. Que o cérebro humano tem 3 partes adquiridas do processo evolutivo dos animais, que ele chama formação reptiliana herdada dos répteis, formação paleomamífera dos mamíferos primitivos e formação neomamífera dos mamíferos mais complexamente organizados. Olha que beleza, né? Então, a ciência, ela está tratando de um assunto que, com pioneirismo, a ciência espírita, através de André Luiz, em 1947 falou a mesma coisa. Aliás, foi em função disso que eu, o Dr. Décio Iandoli e o Dr. Sérgio Lopes escrevemos um livro que se chama O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito. Eu trouxe um livro, dei presente para o Aparecido. Quem quiser saber do livro, pede para ele dar uma olhada. Viu? Pede para ele, para vocês darem uma olhada nesse livro. Bom, então, de tudo isso que a gente foi vendo aí, em 1989, eu era professora lá na Faculdade de Veterinária da USP, eu escrevi um artigo na Revista de Comunicações Científicas com esse título, Os Animais Têm Alma, um título bem provocativo, mas esse alma quer dizer mente, psiquismo. Eu não tenho nenhuma conotação religiosa, né? E depois, na sequência, eu escrevi esse primeiro livro sobre os animais, A Alma dos Animais, foi editado em 1997, ele está esgotado. E eu tive uma alegria muito grande a outra vez que eu estive aqui, o pessoal aqui do Clarim me convidou para reeditar esse livro através do Clarim. Eu aceitei com muito prazer, já estou trabalhando no livro, viu, Cássio? E o ano que vem, com certeza, a gente vai lançar esse livro aqui, viu? A Alma dos Animais. O que eu faço nesse livro? Eu faço uma comparação das estruturas do sistema nervoso do ser humano com as estruturas do cérebro dos animais. E eu chego à conclusão que as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. As diferenças são de quantidade de neurônios e o modelo é exatamente o mesmo. Bom, depois tem muita coisa aí a respeito dos animais que a ciência vem tratando. Por exemplo, agora, com essa história de ressonância magnética funcional, tem alguns veterinários que estão trabalhando, colocam os animais dentro daquele tubo lá no qual eu não entro por nada, né? Não combina com a minha claustrofobia, e eles vão adaptando os animais lá, eles ficam quietinhos, põem fone de ouvido, e vários sons chegam lá no ouvidinho dos animais, e são marcadas regiões cerebrais diferentes, dependendo de cada som. Então, nesse estudo que eu trouxe para vocês como exemplo, eu vou ler, olha, o que eles encontraram? As áreas de percepção e de processamento da voz também existem nos cães, com padrão funcional semelhante ao apresentado pelos seres humanos. Esses dados elucidam como os cães podem entrar em sintonia com os sentimentos dos seus tutores. Olha que regiões são marcadas no córtex cerebral. O córtex auditivo secundário, que é um córtex que o indivíduo ouve, mas já interpreta o que está ouvindo.
o visual secundário, porque ao ouvir, por exemplo, a voz do dono, do tutor, o animal já imagina a imagem dele, já idealiza a imagem dele. E também ficou marcado o córtex associativo terciário, que é o córtex do lobo frontal. Porque então toda associação de ideias, o animal vai fazer através só de ouvir a voz do seu tutor, né? Ou então quando ele ouve um som de uma explosão, ou de um animal agressivo, ou de alguém com uma voz muito violenta, também ele faz a imagem daquilo e também faz associação de ideias. Ou seja, as mesmas áreas que são marcadas nos seres humanos também são marcadas nesses cães que foram objeto dessa pesquisa. Então, isso remonta ao que Calderaro disse no Mundo Maior em 1947. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, né? E eu também faço uma confirmação disso nesse livro que vocês vão ter o ano que vem, que se vai se chamar A Alma dos Animais. Bom, depois eu criei esse movimento cultural lá na faculdade, que é o Medivesp. Depois eu criei outro movimento dentro da Associação Médico Espírita de São Paulo, que é o Nuvete, e a gente vai trabalhando com isso, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês. A gente vai estudando, vai refletindo, vai tendo condutas, né? Para poder ajudar essa coisa aí da espiritualidade dos animais. Aí o Nuvete e o Medivesp estão participando desse movimento que teve lá em São Paulo, Crueldade Nunca Mais. Então a gente também acaba atuando com essas coisas, né? Mas por falar em ciência, lembra que André Luiz falou de Calderaro falou da consciência no mundo maior? O que ele falou mesmo? Que a potencialidade da consciência, a crisálida da consciência, já existe no cristal a rolar no fundo dos rios, não foi o que ele disse? Que é 1947. Olha agora em 2012, o que a ciência está dizendo? Teve um simpósio sobre consciência humana lá no Reino Unido, liderados pelo Dr. Philip Lowe. 26 neurocientistas assinaram um manifesto que ficou conhecido como Declaração de Cambridge, dizendo assim: não podemos mais fazer de conta que não sabíamos que mamíferos, aves e até alguns invertebrados como os polvos têm consciência. E eles dizem assim, porque as mesmas estruturas que nos seres humanos aparecem marcadas no cérebro dessas pessoas, quando é exteriorizada a consciência, também existe nos animais. E como não existe órgão sem função, deduz-se então que aquelas estruturas estão sendo usadas para a manifestação da consciência nos animais. Ou seja, a doutrina espírita, em todos os aspectos que a gente estudou em relação aos animais, tem um pioneirismo de 3, 4, 5 décadas, né? Então é uma beleza a gente poder confrontar os estudos de uma coisa com a outra. Bom, outra pergunta que a gente faz, que ainda vai fazer parte desse primeiro bloco aqui antes do nosso cafezinho. O espírito humano, o nosso espírito, evoluiu do princípio inteligente dos animais? Vamos ver o que nós temos aí dentro da obra espírita, primeiro. Então, Kardec já mostrava essa preocupação, porque no Livro dos Espíritos 603 ele já comenta: segundo alguns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o homem teria sempre pertencido à raça ou ao gênero humano, sem passar pela fieira animal. A mesma preocupação está na Gênesis, capítulo 11, item 23. Bom, vamos seguindo. Vamos ver no Livro dos Espíritos, na Gênesis, o que tem sobre isso. Livro dos Espíritos 606A. Kardec pergunta: a inteligência do homem e dos animais emanam de um princípio único? Vocês se lembram da primeira questão que eu pus aqui? 597? Que palavras que eu marquei? Que eu destaquei? Foram essas duas: inteligência e princípio. Kardec repete essas duas palavras outras vezes.
Então ele põe lá, a inteligência do homem e dos animais emana de um princípio único? Resposta, sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que a leva acima dos brutos. Olha como os animais eram chamados em meados do século XIX, né, coitados? Bom, na 607 ele faz a mesma pergunta. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Resposta, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Na seguinte ele torna a fazer a mesma pergunta, na 607A. A alma, entenda-se humana, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não é a mesma pergunta? Qual é a resposta? É a mesma resposta. É nesses seres, e naqueles 3 pontinhos está assim, olha, que estáis longe de conhecer inteiramente. Toda vez que eu estou estudando questões como erraticidade, mediunidade, eu falo, põe longe nisso, né? Porque a gente estuda e não chega a uma conclusão. É nesses seres que o princípio inteligente se elabora e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Agora eu pergunto para vocês, essa transformação é assim, ó, plim, virou espírito, ou é um processo? O que vocês acham? O que é mais coerente a gente admitir? É um processo, não é? Porque essa transformação seria muito difícil acontecer de repente. A natureza não dá saltos. Então, é o que nós vamos ver em seguida, né? É um processo, o processo do tornar-se humano. Então vamos lá, olha que interessante. Na Gênesis de Kardec, capítulo 11, olha, eu chamo a atenção outra vez para a data da primeira edição da Gênesis, 1868. Kardec põe o título do capítulo, Hipótese sobre a origem do corpo humano. Até aí está tudo bem. Olha o que está escrito lá, no item 15. Corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar-se na Terra. Imagina, Cássio, isso escrito numa publicação, num livro, em 1868. Eu não sei como não levaram Kardec para a fogueira da Santa Inquisição, né? Só levaram os livros dele no Ato de Fé de Barcelona. Porque é um atrevimento isso aqui, num livro em 1868, dizer que espíritos humanos encarnaram-se em corpos de macacos, né? Essa figura que eu coloquei lá ainda de um hominídeo, portanto é um macaco, que representa um ramo de primata do qual teria se originado as várias espécies do gênero humano. O esqueleto mais completo que se tinha era de uma fêmea, que os antropólogos denominaram carinhosamente de Lucy. Aí em computador eles puseram essa coisa em cima do esqueleto da Lucy, e ela devia ter mais ou menos aquela figura lá. Então essa daí apresento para vocês, a Lucy, é a nossa tataravó, né? Porque dentro da hipótese de Kardec, teria sido ainda os macacos que deram origem, que permitiram a encarnação dos primeiros espíritos humanos. Quando eu li esse texto, eu caí sentado, eu disse, meu Deus, isso é metempsicose, não é? Metempsicose é a doutrina que algumas culturas admitem, como o Egito Antigo, que espíritos de animais poderiam encarnar-se em corpos, espíritos humanos poderiam encarnar-se em corpos de animais. O Espiritismo não aceita a metempsicose. O Espiritismo diz que a evolução ela pode estacionar, mas não retrogradar. Aí eu falei, meu Deus, mas se isso está aqui, deve ter alguma razão, né? Aí fui procurar no livro dos Espíritos 612, está a pergunta que Kardec faz. Se espíritos humanos podem encarnar-se em corpos de animais? A resposta é taxativa, não. O rio não remonta à fonte. Eu falei, bom, então, como diz aquela poesia de Olegário Mariano, estamos na encruzilhada silenciosa do destino. Porque tem duas informações na obra kardeciana e que são contraditórias.
Uma dizendo que espíritos humanos encarnaram-se em corpos de animais, de macacos, e outra dizendo que não pode. Eu falei, deve ter uma explicação. Procurei, achei. Aí eu vou trazer para vocês, vamos ver se vocês aceitam. Olha, essa expressão, o espírito entrando no período de humanidade, está em vários lugares, olha. Livro dos Espíritos 607b, 609, 611, 612, Gênesis capítulo 11, 23. Então, no nosso português do Brasil tem, infelizmente, esse gerúndio, né? Que é entrando, falando, fazendo, que caracteriza o processo. Em Portugal eles não gostam do gerúndio, né? Eles dizem estão a fazer, está a falar, está a entrar, né? Mas aqui existe o gerúndio. Então, olha bem, o espírito entrando no período de humanidade é um processo. Então vamos ver como é que isso é explicado aí. Olha, no item 16 do capítulo 11 da Gênesis está escrito assim: como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram sobre a terra pouco diferissem do macaco em sua forma exterior e sem dúvida também quanto à sua inteligência. Quem explica como isso é feito é Emmanuel no livro A Caminho da Luz, né? Porque ele fala que o perispírito desses espíritos que estavam entrando no período da humanidade, eles eram lapidados e os corpos dos macacos eram transformados geneticamente por mutação para que houvesse a possibilidade desses espíritos que estavam entrando no período da humanidade tivessem a oportunidade de adequadamente encarnar-se no corpo desses macacos, né? Então, é essa a hipótese que Kardec está lançando. Volto naquela questão 849, que eu pus lá atrás. Qual é no homem estado primitivo a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? A resposta você já sabe, o instinto, né? Então, essa criatura, o homem primitivo, estava entrando no período de humanidade. Bom, vamos para frente. O que a ciência diz sobre isso? Eu fiquei tão preocupada com esse assunto, porque eu disse, meu Deus, eu vou lá fazer palestra sobre isso, eu preciso saber do que eu estou falando. Olha, faz acho que uns 9, 10 anos, eu me matriculei como aluno especial, lá no IB da USP, na disciplina de evolução humana, com o professor Walter Neves. Fiquei um semestre inteiro, toda quarta-feira à tarde, fui lá, li aquelas apostilas, fiz aquela disciplina. Sabe o que a gente aprendeu lá? Assim, olha, o gênero humano com as suas diferentes espécies evoluiu do Australopithecus. Austral quer dizer sul, Pithecus quer dizer macaco. Eram macacos de postura já quase ereta, semi-ereta, que teriam vivido no sul da África há cerca de 3,5 milhões de anos atrás. Não é o que está na Gênesis, isso, capítulo 11, item 15 e 16? É o que está na Gênesis, né? Então vamos ver lá. Então, esse colega lá da USP, o Dr. Sérgio de Almeida Rodrigues, no livro dele que eu li, fiz o curso dele também, ele faz uma pergunta que para nós é muito importante. Ele diz assim, olha, então se nós viemos do Australopithecus, e aqui ele considerou algumas espécies, o Homo habilis, lá da esquerda para a direita, Homo habilis, Homo erectus, o Homo sapiens, sapiens sapiens, são crânios que estão ali, o crânio é a parte óssea da cabeça. Então ele pergunta assim, fazendo um estudo do crânio dessas espécies, será que é possível já dizer qual deles já é realmente humano? Então, ele se vale de uma estratégia que é medir o volume da cavidade craniana. Porque na cabeça nós temos, no crânio, nós temos duas partes. O neurocrânio, que tem a cavidade craniana, que tem o cérebro lá dentro, e aqui na frente o víscerocrânio, que é relacionado a funções viscerais, a olfação, a gustação, né? A ingestão de alimentos. Então, ele foi atrás da medida da capacidade volumétrica da cavidade craniana. Então, ele achou os seguintes dados, olha, lá na Lucy, 450, menos de meio litro. No Homo habilis, 650, vocês podem ver que ele tem ainda a crista suborbitária, que o lobo frontal dele é pouco desenvolvido.
Lembra da 849? Qual é no homem primitivo a faculdade dominante? É o instinto. Por quê? O lobo frontal dele é pouco desenvolvido, olha lá. Ele ainda tem a crista suborbitária, o lobo frontal dele está lá atrás, né? Depois, no Homo erectus, 900, no Homo sapiens, 1300, na nossa espécie que está aqui, já está tendendo a 1500, a gente está ficando cabeção, né? Agora, vocês perceberam, olhem bem os 4 crânios e vejam qual é a parte do crânio que mais se desenvolveu. Eu vou falar quais são as 4 partes: a frontal aqui na testa, aqui em cima parietal, aqui atrás occipital e aqui em cima da orelha temporal. Qual dessas 4 partes vocês acham que mais se desenvolveu até chegar na nossa espécie? Olha bem. A frontal. Olha que o pessoal de Matão aqui está com o lobo frontal em ordem, né? Então, a nossa testa já está assim bem redondinha, né? Agora, não vale ficar olhando um para a testa do outro e falar, aquele ali, a testa dele não está tão redondinha assim, né? Por quê? Primeiro que esses dados têm base estatística. E segundo, porque aqui na nossa testa é assim, olha, eu vou pôr esse osso mais para frente. Tem esse osso aqui, tem o outro aqui atrás. Aqui no meio tem uma cavidade chamada seio frontal. Tem uma pelezinha, uma mucosa que reveste por dentro. Quando ela inflama, dá o quê? Sinusite. Então, pode ser que uma testinha mais redondinha seja só uma cavidade do seio frontal mais desenvolvida para juntar mais catarro quando a gente tem sinusite, né? Mas um dia, uma das minhas netinhas tem a testa bem redondinha, né? E um dia eu disse assim, olha, falei para o meu genro, como essa menina vai ser inteligente, olha a testa dela. Aí ele falou assim, não foi isso que a senhora falou na palestra. Falei, mas para neto da gente, a gente faz uma exceção, né? Bom, então, ele pergunta o seguinte, olha, será que a gente pode dizer com base nisso qual deles já seria humano? Então ele fala de um tal de rubicão cerebral. Rubicão é um termo de bases históricas, quer dizer um limite bem preciso. Será que tem um limite bem preciso? Não tem. Até hoje a ciência não achou rubicão cerebral. Mas se a gente tivesse que colocar em algum lugar, ia colocar ali, olha. Pondo o Homo habilis do lado dos macacos. Por quê? A cabeça dele e a capacidade volumétrica da cavidade craniana está mais parecida com os australopithecus do que das outras espécies do gênero humano. Além do mais, vocês querem ver aqui? Além do mais, esse Homo habilis, coitadinho, ele era mais baixinho, tinha 1,40 m de altura, pesava 40 quilos. Além da cabecinha muito pequena, lobo frontal muito pequeno, braços muito longos. Então, a maior parte dos biólogos e antropólogos de hoje não aceitam o Homo habilis como pertencente ao gênero humano. Acham que ele ainda tem que pôr ele lá do lado dos macacos. Não é isso que está na Gênese de Kardec, capítulo 11, né? E naquelas coisas todas que eu citei lá, o espírito entrando no período de humanidade, a própria ciência não sabe definir, em termos evolutivos, qual deles já era humano. Então ele diz assim, olha, eu vou voltar ao slide, ele fala assim, olha, o Homo erectus já pode ser considerado um ser humano, porque ele já tem o nosso biotipo. Então ele já tem 1,70 m de altura, 70 quilos, o lobo frontal já está bonitinho, os braços já não estão tão longos, então esse daí tudo bem, já é ser humano. Agora, Homo habilis e alguma espécie ali perto já não sabe. Então, estão entrando no período que chamais de humanidade, né? Que é o que está naquelas respostas que eu trouxe para vocês lá. Está vendo como a ciência está confirmando o que está na obra espírita, né? Então André Luiz diz assim, Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, olha, guarda a criatura humana na tessitura dos próprios órgãos a herança dos milhões de estágios dos reinos inferiores. Olha que coisa bonita, né? Então, pessoal, tudo bem até aqui? Se tiverem alguma pergunta, guardem para o final, que nós vamos ter uma meia horinha lá para as perguntas, viu? Vamos então a um cafezinho, tá bom?